Bom, gente, hoje em dia nós sabemos que os planos de saúde têm um papel importante na vida das pessoas, claro, mas nem todo mundo consegue pagar por causa dos valores, né? As mensalidades estão cada vez maiores, é um grande problema aí para o nosso Brasil e também fora do Brasil. Contratar um plano requer pesquisa e paciência para ver qual se encaixa melhor nas nossas necessidades. E se após a contratação você precisar utilizá-lo para fazer uma cirurgia de emergência, mas ele não cobre essa prestação de serviço, o que a gente deve fazer, né? Esse assunto desperta muitas dúvidas e por isso eu vou receber agora um advogado, o advogado Leonardo Navarro, especialista nisso, e ele vai responder todas as suas perguntas. Mande um WhatsApp 0 operadora 12 99727 6383. Vamos lá, tudo bem? Como vai, doutor? Tudo bom? Muito obrigada. Prazer em recebê-lo. Obrigado. Nós temos perguntas dos nossos telespectadores através do WhatsApp, que nós vamos colocar aqui na tela. E também temos vídeos, nós fomos às ruas para perguntar quais são as dúvidas. Então vamos lá, tem o sim e o não. Eu vi as plaquinhas. As plaquinhas. Então vamos abrir o primeiro vídeo. Pode rodar. Tá, é que eu gostaria de saber se o plano cobre cirurgia de miopia. Eu tenho 3 graus. Só acima de 5? Mas eu não quero mais usar óculos. Manda pra mim uma lista do que vocês cobrem então, porque tá difícil. Tá. Não, imagina, agradeço, obrigada. Né, gente, tá... Esse plano meu foi por água abaixo. E você, tem dúvidas relacionadas ao seu plano de saúde? É verdade se os planos de saúde não tem nem terapeutas e nem psicólogos? É verdade isso? É verdade, doutor? Não. Não. Então tem psicólogo em plano de saúde? Tem psicólogo e tem também o psiquiatra. O que existe, na verdade, é uma grande discussão com relação ao número de sessões que a pessoa pode ter, ou ao número de tratamento, ou à extensão do tratamento. Mas todo plano de saúde tem atendimento psicológico e atendimento psiquiátrico. Mas você tem que ir nos psicólogos e psiquiatras que são cadastrados no plano? Exatamente, você tem que utilizar a rede do plano de saúde. Do plano. Exatamente. Lógico, se você optar em fazer um tratamento fora do plano de saúde, você vai ser obrigado a pagar. Agora, se o plano de saúde disponibiliza esses profissionais, você tem que usar o profissional do plano de saúde e aí vai ter uma discussão, a única discussão que a gente tem com relação a isso é com relação ao número de sessões. Então, tem planos que restringem a uma sessão por mês, que a gente sabe que é praticamente não inviável. Funciona. Exatamente. É. E se você quiser reembolso, por exemplo, eu tenho meu psiquiatra e... apesar de ter o psiquiatra da rede, né, eu tenho o meu. Será que eu consigo reembolso? Depende do plano, né? Perfeito. Aí, Maria, o que a gente consegue entender dessa situação? Se você tem a disponibilidade dentro do plano, você escolhe o do plano. Agora, se você, por opção, quer fazer fora do plano, a gente vai ter que verificar se o teu contrato específico dá direito ao reembolso. E nem sempre o reembolso é total. Aliás, maior parte das vezes. Alguns planos têm uma tabela de reembolso que pode chegar até 80%, mas total não. Eu quero ouvir todas as pessoas que perguntaram, porque eu tenho algumas dúvidas com relação à idade. A gente tem muita gente que tem mais de 60, 70 que assistem o nosso programa. Eu quero perguntar, porque assim, quem tem 70 anos e não tem plano de saúde, liga... 5 mil reais, né? É a briga para entrar no plano de saúde, inclusive. A gente já vai falar sobre isso. Vamos chamar o próximo vídeo. E o Romilson também tem uma pergunta a fazer. Vamos lá, Romilson. As pessoas com algum tipo de deficiência precisam passar por algum tipo de análise para o plano aceitar? Sim ou não? Sim. Sim. Deficiência, eu não sei exatamente o que ele quis dizer. Ele falou deficiência, mas a gente pode entender essa pergunta talvez como alguma doença pré-existente. Se for uma deficiência com relação à mobilidade, também pode ser entendido como isso. Mas vamos lá. Quando você for contratar um plano de saúde, obrigatoriamente o plano de saúde tem que fazer uma entrevista e até realizar exames médicos. Isso vai até determinar a classe que você entra, até a parcela que você vai pagar, o plano que vai te atender. Mas não pode ter restrição. O que é mais importante é, com deficiência, como ele falou, problema de mobilidade ou com doença pré-existente, não pode ser negado ingresso em um plano de saúde. Todo mundo tem que ter direito a ingressar no plano de saúde. Mesmo, por exemplo, a história da carência, né? Não, as carências são legais. São legais. E cada plano tem uma carência. E devem ser cumpridas, exatamente. O que ocorre é uma carência maior
por exemplo, para quem tem uma doença pré-existente constatada. Tá, Então, se a pessoa já teve câncer há Exatamente. 3 anos atrás, ela vai Exatamente. para o plano de saúde, o que acontece? Ela vai fazer uma entrevista, que é a entrevista de admissão, e até eventualmente exame médico e análise de documentação. Com isso, vai determinar a carência que ela pode cumprir, que pode chegar até 24 meses. Mas existe e é legal. E tem que falar tudo, né, doutor? Tem que falar. Você já teve. Sim, porque se você omite alguma informação, você pode até perder o plano de saúde. E aí ele é por justa pior, causa, né? Aí exatamente. você mentiu. Bom, vamos lá, vamos dividir entre o vídeo Vamos. e o WhatsApp, porque o pessoal que está assistindo nesse momento, ao vivo, quer perguntar. A Jéssica, bom dia, Manhã Leve, bom dia. Ela é de São José do Rio Pardo. Eu pago o plano da minha cidade e faço um tratamento para engravidar. E por uma discussão da minha médica com a coordenadora do hospital, ela resolveu tirar a médica do plano. O que eu posso fazer? Isso é uma questão do descredenciamento de profissionais, tá? Então, vamos até sair dessa questão da gravidez e vamos encarar o seguinte. Qualquer pessoa que está sob algum tratamento continuado, o plano de saúde, se descredenciar aquele profissional, se descredenciar aquele médico que essa pessoa vem recebendo atendimento, a pessoa pode sim continuar o tratamento e o plano de saúde deve continuar a efetuar o credenciamento, pelo menos para esta pessoa daquele profissional. Então, tratamento continuado não pode ter o descredenciamento. Então, e aí se ela liga lá ou fala com a coordenadora do hospital, enfim, aí fala, não tem. Pode entrar na justiça. Exatamente. Como que a pessoa entra na justiça? Precisa ter um advogado ou pode procurar por um advogado no público? Existe as formas do consumidor se defender. Primeiro, o portal da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, tem um portal onde os usuários dos planos de saúde podem fazer as reclamações. Esse é um passo importante que a gente teve. ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. É .com.org? .gov. .gov.br. Exatamente. Aí, o que acontece? Ela pode fazer essa reclamação na ANS, que tem alguns prazos para serem cumpridos e sempre tem uma resposta. A pessoa pode ingressar no judiciário aí, ou no juizado especial, que a pessoa pode ir diretamente, ou com a contratação de advogado para fazer valer o seu direito contra o plano de saúde. Certo. Mas, Jéssica, você viu que você tem direito, né? Vamos ao VT. Dona Maria de Lourdes, pode fazer sua pergunta. Uma empresa pode continuar pagando seu plano de saúde a uma pessoa que se aposentou por ela? Essa é uma excelente pergunta. Sim. Você trabalhou 30 anos na empresa. Na verdade, não é nem continuar pagando o plano de saúde. Funciona assim, Maria. A partir do momento que a pessoa se aposenta, ela tem o direito de permanecer com o plano de saúde pelo período que ela quiser, tá? Muitas empresas assumem o custo, mas o que a lei prevê é a garantia de permanência com o plano de saúde e o aposentado passa a pagar aquela pequena parcela que era destinada a ele dentro da empresa. Então, mas não tem um tempo pós? Não. Não? É para até a morrer? Aposentadoria, sim. A aposentadoria, você permanece com o plano de forma ilimitada, até o seu falecimento. Ok. Tá? O demitido, aquela pessoa que é demitida do emprego, pode ter esse plano de saúde por até 24 meses. 24 meses? O demitido. Tá. Por até 24 meses. Mas mesmo assim, ele tem direito? Tem direito. E o aposentado, ele permanece no plano de saúde. Então já facilita bem, Sim, né? sim. No caso de óbito, por exemplo, a pessoa tem um plano de saúde vinculada ao marido, o marido de repente vai falecer, Isso. né? Faleceu. Tem um tempo para aquela esposa ficar com aquele plano de saúde? Aí tem duas situações importantes que a gente precisa destacar. Tem um período que essa senhora ou esse filho que está dependente não vai pagar pelo plano de saúde, que é um período chamado de remissão. Ele não paga pelo plano de saúde e depois ele volta a pagar o plano de saúde, o contrato permanece. Então não se perde o plano de saúde pelo falecimento do titular. Quanto tempo, o senhor sabe, que fica sem De pagar? remissão pode chegar até 5 anos. Até 5 anos. Daí É um depois, prazo máximo Depois também. ele tem que continuar no mesmo plano? Ele continua no mesmo plano, igualzinho era antes do falecimento. Então ele tem direito? Tem. O falecimento do titular não interfere no plano de saúde. Se a pessoa tem mais de 70 e de repente vão falar assim, preciso aumentar isso, aí você tem que seguir as regras? Como que A questão de aumento é assim, todo plano de saúde tem um aumento que é anual, que é o aumento pela renovação do contrato, que é o índice, inclusive, vinculado à ANS. Depois disso, existem reajustes de faixa etária.
Então, em um ano, dependendo da faixa etária da pessoa, ela pode ter o reajuste anual, normal, mais o reajuste de faixa etária. Esse reajuste de faixa etária é limitado a 60 anos. Tá. O Estatuto do Idoso é claro nisso. A partir de 60 anos, a pessoa não pode mais ter reajuste no seu plano de saúde. Só o reajuste anual. O de faixa etária, não mais. Não mais? Não mais. Mas se a pessoa entrar com 70, quiser entrar no plano de saúde, eles... Porque eu já ouvi casos Pode ter assim. restrição. Aí eles vão falar assim, você tem 70, já teve isso, então você paga X. Na verdade, essa é a faixa etária que mais tem problema no plano de saúde. Primeiro, que é a que mais usa, é a que mais tem necessidade, ou seja, tem o índice que é chamado de sinistralidade, que é um índice muito alto de utilização de plano de saúde. Então, uma pessoa para entrar no plano de saúde, na verdade, não é 60 anos, viu, Maria? Para entrar com 50 anos, você já vai ter dificuldade para adquirir um bom plano de saúde por um valor legal. Você vai ter dificuldade mesmo, só que aí é a regra do jogo. Não tem jeito, não tem como A escapar. pessoa que já tem o plano de saúde, depois dos 60, Não então pode tá ter no reajuste. no Estatuto do Idoso. estatuto que não pode aumentar, Não, né, doutor? ela pode ter o reajuste anual, que é o do plano de saúde normal. Mas não pode mais por ter o causa reajuste da por faixa idade. etária. Exatamente. Então, o grande problema, pelo que eu estou vendo, é a pessoa que não tem o seguro antes dos 60. E quer ingressar no sistema. Isso é uma dificuldade e não tem muito o que fazer. A pessoa, ou ela fica sujeita ao Sistema Único de Saúde, que infelizmente é ineficiente no Brasil, ou adquire um plano de saúde nesta faixa etária. Vai pagar caro. Aí é complicado, né, gente? Por isso que tem que fazer o plano antes, né? Bom, eu vou pedir uma licencinha para o senhor, a gente já vai assistir mais VTs de perguntas. Quero também chamar você, a gente está recebendo muita pergunta no WhatsApp, mas quero chamar você para mandar sua dúvida, 0 Operadora 12 99727 6383. A gente está esperando, de repente, a sua dúvida é a dúvida de uma pessoa que não mandou a mensagem. Então, pode mandar. Nós estamos falando de planos de saúde. Nós vamos agora chamar uma mensagem de vocês no nosso WhatsApp. Nós estamos com o doutor aqui, que é especialista nisso, né, doutor? Maria Ercília, bom dia, Maria Cândida, sou associada a um plano de saúde, pago mensalmente o meu plano, mas ultimamente o mesmo não libera certos exames, como ressonância e outros. O que fazer diante de tal recusa? Tenho 61 anos, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Maria Ercília. Maria Ercília, você está sofrendo como muitos usuários dos planos de saúde. O que é importante você fazer? Reclamar. Da mesma forma que a gente explicou da outra vez, reclama na ANS. Se você não conseguir a liberação via ANS, procure o juizado especial da sua cidade ou o auxílio de um advogado. Você tem o direito de fazer qualquer exame e de forma ilimitada. Se o médico receitar para você fazer 4 ressonâncias no mês, o plano de saúde é obrigado a fazer. 10 exames de sangue é obrigado a fazer. No caso de quimioterapia, como que funciona, doutor? As pessoas têm muita dúvida com relação a isso. É um tratamento contínuo à cirurgia do câncer. Então, você faz a cirurgia do câncer e todo o tratamento tem que ser coberto depois pelo plano de saúde, sem restrição. E carência? As carências, vamos lá. Quando você contrata o plano de saúde, você vai ter uma carência máxima de 6 meses, 180 dias, né? 24 horas para emergência. Então, você contrata o plano hoje, você tem que aguardar 24 horas para os casos de urgência e emergência. E depois, cada plano de saúde faz um escalonamento dessas carências. Essas carências são legais, tá? Então, algumas carências para exame, outras carências para consultas e outras carências para cirurgia. Então, você cumpre esses 180 dias de carência que você vai usar seu plano de saúde plenamente. Nos casos de doença pré-existente, que a gente comentou no comecinho, pode chegar essa carência a 24 meses, específico para esta doença, não para a utilização do plano de saúde como um todo. Ok. Vamos a mais um vídeo. Vamos lá. E a Gisele também vai fazer uma pergunta. Pode fazer, Gisele. É verdade que os planos de saúde não cobrem cirurgia plástica, ainda que o fim não seja só estético? Sim? Sim. Sim, doutor. Sim. Vamos lá. O que a gente tem que deixar claro nessa situação? Quando essa pergunta vinda de uma mulher, a gente até entende qual que é o fundamento dessa pergunta. Mulheres que passaram por câncer de mama ou pelas cirurgias de redução do estômago. Nessas duas cirurgias, tem duas implicações. Câncer de mama, a cirurgia reparadora do seio, certo? E a reparadora da pele, quando você tem a redução do estômago. Então, inicialmente, os planos de saúde não cobriam essas duas
cirurgias porque entendiam como cirurgias reparadoras. Aliás, desculpa, cirurgias estéticas. Então, ocorreu uma briga no judiciário e os planos de saúde agora devem pagar por essas cirurgias, ou seja, a cirurgia reparadora de mama e a reparadora de pele, a reconstrução de pele do abdômen, no caso das reduções do estômago. Mas muitos planos de saúde ainda negam essa cirurgia e a pessoa tem que procurar o judiciário para ocorrer essa liberação. Então, o primeiro passo é falar com o próprio plano de saúde. Quantas vezes a gente tenta, doutor? Só para ter uma posição legal. Assim. O que eu oriento é: ligue e anota o protocolo. Quantas vezes não importa, mas você não pode ser escravo do telefone. O plano de saúde é obrigado a te prestar um serviço adequado. Por quê, Maria Cândida? Porque a gente paga, né, doutor? E além disso, o que é mais importante? Quando os planos de saúde surgiram, na verdade, eles vieram para suprir um buraco deixado pelo poder público. Ou seja, eles assumiram o risco de prestar o serviço de saúde. Então, o risco é do plano de saúde, não do usuário. Então, é aí que é o grande fundamento para que o plano de saúde, sim, abrigue todas as moléstias, abrigue todos os tratamentos e a cura para esses pacientes. Então, o plano de saúde precisa e deve prestar um bom serviço. Vamos a mais uma pergunta no WhatsApp. A Sandra, minha sogra tem plano há mais de 20 anos com atendimento em consultório e agora mudaram para atendimento em clínica do plano. O que fazer? Acho que ela tinha um que ela gostava, é isso, pelo né? jeito é isso. E agora mudaram para um atendimento numa clínica do plano. Sandra, muito provavelmente o que você está querendo perguntar, você se tratava, por exemplo, ou com um dermatologista ou com um ginecologista em uma clínica específica, em um consultório particular, com um atendimento até mais personalizado, e esse profissional foi descredenciado. Se for um tratamento comum, diário, do nosso cotidiano, você vai ter que realmente submeter à clínica. Agora, se for um tratamento continuado de algum tipo de doença, aí sim você pode pleitear a manutenção daquela clínica. Ok. Da clínica não, daquele profissional que te atendia. Que te atendia. Exatamente. Né? Vamos a um VT. Vamos ver o que eles estão perguntando. Mito que eu não posso sair do plano a qualquer momento que eu quiser. Eu sempre terei que pagar uma taxa. Sim, é mito. Não, sim, ela vai ter que pagar uma taxa. Ah, vai ter que pagar Não é, uma... desculpa, eu confundi então aqui a plaquinha, mas vamos lá. É um contrato. Todo contrato tem as regras para você entrar e tem as regras para que você saia, independente de ser um plano de saúde ou não. É uma questão contratual. Então, quando você quiser sair do plano de saúde, você quiser deixar aquele plano de saúde, você precisa, sim, notificar a operadora e ela vai cobrar por uma carência de rescisão contratual. Isso depende do seu contrato, Exatamente. né? Existem planos de saúde que requerem que você notifique com 30 dias de antecedência, outros com 60 dias de antecedência. Então, você notifica e paga aquela última mensalidade. Você não pode simplesmente notificar e sair. O que ocorre hoje é que existe um controle muito maior pela Agência Nacional de Saúde. Então, antes, como funcionava? Até talvez seja essa um pouco da dúvida. Você ligava, a operadora tinha que te mandar uma carta, ia e você não conseguia sair do plano, você ficava pagando. Hoje não. A data que você ligar é registrada como cancelamento do seu plano. Por isso que tem que anotar o protocolo. E o risco é grande, porque se você liga, você vai cancelar o seu plano de saúde, vai pagar aquela taxa de saída e no dia seguinte você está fora do sistema. Fora do sistema e para você entrar de novo aí... Tem que fazer toda uma contratação. Entendi. Vamos lá, outra pergunta de uma telespectadora ao vivo. Existe plano de saúde, não mostrou o nome dela aqui, plano de saúde que pode impedir de incluir beneficiários? Guaratinguetá, São Paulo, aqui perto. Vamos lá. Às vezes a gente precisa dar um puxão de orelha nos consumidores, porque o consumidor sempre acha que tem todos os direitos possíveis e imaginários. Tem, mas não é tão assim. Com relação ao plano de saúde, quando a gente fala beneficiário, a gente está falando de esposa e filhos. Alguns planos de saúde fazem algumas exceções para os ascendentes, seriam os pais. Mas isso não é regra. Então, quando a gente fala de beneficiários, a gente está falando de filhos e a esposa. E isso não pode ter restrição. Agora eu quero colocar minha tia, a minha mãe, o meu pai. Ok, vamos verificar dentro do seu contrato se isso é possível. Certo. E se for plano empresarial? O plano empresarial também, porque o plano de saúde empresarial ele só usa a empresa como intermediário para fazer a contratação daqueles funcionários, certo?
E mesma coisa, tem planos de saúde que vão deixar você colocar tua esposa e teu filho. Existem alguns planos empresariais que deixam a contratação também dos pais. Então, Isso que eu ia te perguntar. Se você é uma mulher, você não tem um marido e nenhum filho, será que pode ser o pai? Não. Vai depender do contrato. Até esses dias a gente atendeu uma pessoa no escritório que era justamente essa situação. Ele tinha o pai no seu plano de saúde, só que a empresa trocou o plano de saúde. Então, ele tinha uma operadora grande, a empresa, até por questão de custo, passou por uma operadora menor, e esse contrato com essa operadora menor deixava só filhos e esposa. Entendi. Então, ela estava enfrentando um problema com relação aos pais. Então, eu acho que, por tudo que eu entendi, doutor, você tem que anotar, fazer uma lista do que você quer num plano de saúde. Exatamente. Aí eu quero que coloque meu pai, meu filho, não sei o quê, eu quero passar por psiquiatra, tudo que a gente falou até agora que as pessoas querem. Aí você faz uma lista, na hora que você vai contratar, durante a entrevista, acho que você tem que colocar tudo isso na mesa. Olha, tudo bem, eu pago, porque senão eles mudam todo o contrato. E tem que ler o contrato direitinho, né, gente? Mas isso que você falou, Maria, é o mais importante que o consumidor não faz. O consumidor no Brasil, ele não faz. Ele contrata sem saber o que está contratando. Então, a gente sempre orienta. Você vai contratar um plano de saúde, primeiro de tudo, verifique um corretor que seja capacitado para isso, que te dê as opções, que mostre a diferença de um plano para outro, para que você possa efetivamente contratar e usar pelo plano de saúde. Tem situações assim que são engraçadas se não fossem trágicas, mas uma pessoa que viaja toda semana, ele contrata um plano regional de atendimento só na cidade dele. Como que ele vai ser atendido? Complicado, né? Bem complicado. A gente tem mais uma pergunta do WhatsApp. Tenho 52 anos, cancelei meu plano de saúde porque não tenho condições de pagá-lo. Antônio, nem você nem a maioria dos brasileiros, pois aumentou muito. E aí, como é que eu faço? Brasília, Distrito Federal. Eu vou jogar essa batata quente para você. Dona Antônia, infelizmente, a senhora vai ficar sem plano de saúde. Não tem jeito. O plano de saúde, nessa última faixa etária dos 50 anos até os 60 anos, tem reajustes mais agressivos. A mudança de faixa etária aí realmente faz com que o plano de saúde suba de valor. E se você não conseguir pagar e sair do sistema, você não vai ter direito de permanecer, não tem. A gente falou muito de faixa etária. Quais são as faixas etárias principais de mudança do plano? Do recém-nascido, acho que até de 8 a 10 anos, aí depois você vai ter uma até os 18, depois dos 18 aos 30 e alguma coisinha, e aí pega duas faixas etárias nas faixas dos 30, 40 e 50 anos, e depois mais duas faixas etárias até os 60 anos. São trocas que pode ocorrer um aumento de forma legal, sem problema algum. O que essa senhora pode fazer é procurar planos de saúde hoje específico para idosos. Ah, tem? Tem alguns planos de saúde disponíveis que são específicos para idosos. Então, são planos de saúde preparados para atender os idosos e eles conseguem ter um valor mais acessível. Onde que a gente encontra essa informação, doutor? Tem no próprio site da Agência Nacional de Saúde, você pode procurar a lista dos planos de saúde e tem alguns planos, eu não quero fazer propaganda e não posso fazer propaganda, mas tem planos de saúde específicos para idosos. Só procurar com a palavrinha certa lá. No Google, planos de saúde específicos para idosos. Vai ter. Só que da mesma forma, contrate um corretor, peça para esse corretor te explicar o que é esse plano de saúde, como ele funciona, que você vai conseguir sim, após os 50 anos, ter um plano de saúde para idosos. E esse serviço é um serviço que as pessoas priorizam o outro ou ainda o senhor acha que é um serviço que as pessoas querem mais ganhar dinheiro em cima da gente? Porque assim, um corretor vai à nossa casa e você tem que confiar naquilo que a pessoa está falando, é uma questão de ética, né? Mas nem sempre a pessoa não quer só ganhar dinheiro e vantagem em cima da gente, principalmente no nosso país. O que a gente faz, doutor? Primeiro, lógico, o corretor, você tem que confiar nele. E ele vai te mostrar alguns planos, alguns contratos disponíveis no mercado. Isso não tem jeito, lógico, que são os contratos que vão comissioná-lo. Então, você pode, às vezes, consultar mais do que um corretor. Porque um pode te levar a lista de 4, 5 planos de saúde e o outro mais 2 ou 3. Então é importante ter calma também na contratação. Agora, com relação ao plano de saúde, a gente sabe, o plano de saúde ele é uma empresa que tem por objetivo lucro, como todas as outras empresas. E às vezes, para alcançar o lucro, ele pode deixar pessoas realmente sem tratamento. E isso, infelizmente, acontece. Quando me veio agora a questão...
quando a mulher, acontece muito, porque tem muito divórcio hoje em dia. A mulher tá lá segurada, a mulher e os filhos. E ela é casada com um marido, mas ela se divorcia desse marido. E aí? Vamos lá. Toda essa situação, a gente vê, às vezes, a previsão no contrato de solução do casamento, né? No divórcio. Né? Ali vai ficar estipulado se ela permanece ou não no plano, ou se o marido vai contratar um outro plano. Então, na verdade, esta situação ela é resolvida no divórcio. Não, eu sei, mas o plano, ele tem que suprir o contrato. Por exemplo, no contrato está escrito que, mesmo que haja separação, o marido vai pagar uma taxa... Pode permanecer. Pode permanecer. Pode permanecer, eventualmente colocando em outro plano ou em outro produto, né? Às vezes ele tem um plano empresarial, o marido, né? Eles são segurados de um plano empresarial. Então, o marido contrata um outro plano para a esposa. Especialmente para a esposa. Os filhos permanecem, né? Mas a esposa, que passa a ser ex-esposa, não teria mais a classe de beneficiário. Então, ele contrata um outro plano de saúde para a esposa. Isso é normal, a gente vê praticamente todo dia. É que quando a gente está passando por situações de emoção, como separação, como doenças familiares, a gente fica totalmente transtornado e muitas vezes você não sabe o que fazer ou deixa passar coisas que são os seus direitos. Você não se atenta. Então, por isso que é importante. Advogado. Mas as pessoas dão risada e às vezes até brincam, né? Mas é importante, porque é a hora que você tem que decidir algumas coisas que você não tem condições. Ou pelo menos você tem que direcionar o que o advogado tem que fazer para que você tenha esse sossego nessa hora tão difícil. Bom, vamos assistir mais um VT, uma pergunta. Precisei passar por um médico numa fisioterapeuta. O plano de saúde diz que eles não cobrem, que é questão de estética. E pra mim é questão de saúde. Eles estão certos? Fisioterapia. Não, estão errados. Fisioterapia não é estética, é saúde. Não, vamos entender o seguinte. Ninguém vai para uma fisioterapia de forma autônoma. Ah, quero fazer fisioterapia. Não. Muito provavelmente essa fisioterapia foi indicada por algum profissional médico. Então, a partir do momento que a fisioterapia é indicada, tem o laudo, tem a prescrição para que essa pessoa realize a fisioterapia, ela tem o direito de fazer pelo plano de saúde. Tá, então tem que ter o laudo, tudo direitinho. Sim, eu não posso lá chegar... Não vai assim, eu quero fisioterapia porque tá doendo aqui, não adianta. Quero fazer 10 sessões de fisioterapia. Não. Passe por um médico, um ortopedista ou qualquer outro médico. Acupuntura também? Também. Também é segurado. Também. Quais mais todos esses tratamentos que sejam indispensáveis para amenizar a dor ou chegar à cura, o plano de saúde tem que fornecer. Tá? Um tratamento moderno. Começou uma técnica hoje moderna de cirurgia no joelho. O plano de saúde tem que oferecer. Segurado. Ok. Tá? A última pergunta é com relação à AIDS. Como que funciona? Tratamento normal. Normal. A AIDS, ela veio no início da década de 80, na verdade. 90 né? que meio que explodiu, Aí explodiu e isso foi uma grande discussão. O plano de saúde cobre ou não, cobre ou não, cobre ou não. E não tem essa. AIDS, câncer, qualquer outro tipo de moléstia deve ser coberta pelo plano de saúde. Mas o que a gente observa especificamente com relação à AIDS, uma ampla rede de atendimento público com relação à AIDS, inclusive com fornecimento de remédio. Então, o que a gente percebe é um atendimento duplo aí, né? Tem gente que tem o tratamento pelo plano de saúde e tem também o suporte da rede pública com relação à AIDS. Pode acontecer isso? Pode, normal, não tem problema nenhum, mas é uma moléstia, é uma doença e tem que ser tratada pelo plano de saúde também. Doutor, a gente queria os seus contatos, Sim. né? Você quer deixar o telefone? Tem o site do escritório, que aí toda pessoa que tem lá, vai ter o WhatsApp do escritório, tem todos os dados e a pessoa pode consultar. Repete para mim. É www.lsn.adv.br. LSN de navio de Navarro, né? .adv de advogado. .br. Aí vão ter todos os dados do escritório e outras formas da pessoa entrar em contato com a gente. Tá aí na sua tela, então se você tiver mais dúvidas, você entra lá no site ou manda um WhatsApp pra gente, 0 operadora 12 99727 6383. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Maria Cleide. Volte outras
vezes, nós adoramos. Eu Se que você agradeço a ficou com atenção. alguma dúvida ainda do que a gente falou, se você ficou prestando atenção e já esqueceu o começo da entrevista... Envia a pergunta. Envia a pergunta e entra no YouTube também, já à tarde, no YouTube vai estar a nossa entrevista. Que legal. youtube.com/TV Aparecida, você procura lá Manhã Leve, é facinho você rever, se você tiver mais dúvida, você manda a pergunta. Doutor, Obrigado, muito Maria. obrigada, Um foi abraço, um bom prazer, trabalho. viu? Bom, gente, nós estamos falamos agora de plano de saúde, falamos sobre Brasil, pessoas que não podem pagar o plano de saúde, a gente sabe que tem problema sim, todo mundo está passando por dificuldade, a gente está segurando o dinheiro, por isso nós vamos falar de oportunidades de trabalho.